A reputação é um tema de salvação. Benjamin Franklin uma vez falou: é preciso de muitas boas obras para construir uma boa reputação, mas apenas uma má para destruí-la completamente. Reputação no mundo é algo muito valorizado, mas na igreja também. Aqui no reino de Deus, nós precisamos construir uma boa reputação, não para iluminar o mundo com a nossa própria luz, mas a luz que vem de Jesus, a luz que vem do Espírito Santo, amém? Quando você pensa em reputação, você olha no mundo, pensa em grandes eventos como a cerimônia do Oscar. Eu gosto de ver bons filmes, amém? Eu gosto de ver as críticas. Então, Oscar é algo interessante, já ajuda você a ter um filtro, para não perder tempo com filmes ruins. Mas, aconteceu algo muito curioso em 2017 no Oscar. Talvez alguns de vocês vão lembrar disso. Foi a única vez, quando teve a sessão ali de eleger o melhor filme, foi a única vez em que o filme que perdeu, entregou a estatueta, anunciou o vencedor. Então o filme foi La La Land, ficou em segundo lugar, mas ele acabou anunciando o vencedor, que era Moonlight. Foi a única vez que isso aconteceu, do perdedor anunciar o vencedor. Por que isso aconteceu? Foi uma grande gafe, uma gafe histórica, que ficou registrado aí na história do Oscar, na cerimônia do Oscar. E tem um ator chamado Warren Beatty, e ele protagonizou um papelão. Olha o que aconteceu. Esse cara, ele é bastante consagrado, fez filmes incríveis, já ganhou muitos Oscars. Ele estava ali com a sua companheira para anunciar o vencedor. Só, para quem não sabe, quando a pessoa vai ter os papéis ali de envelope para anunciar, sempre tem duas cópias. E acabaram embaralhando os envelopes e deixaram sem querer uma outra categoria ali para ser anunciada. E o filme que ganharia era La La Land, com Emma Stone. E aí estava Warren e a sua companheira ali para anunciar. Aí ele pegou o envelope e o Oscar vai para. Aí ele abriu o envelope e ele olhou. E aí ele começou a fazer um silêncio muito constrangedor. Porque ele estava anunciando a Emma Stone, mas não falava do melhor filme. E ele não sabia dizer qual que era o melhor filme. E aí ele travou ali, e ele deixou a companheira dele anunciar, e ela falou, La La Land. Aí os caras, todo mundo celebrando, comemorando muito calorosamente, e eles subiram na frente, no palco, e começaram a falar, eu quero agradecer a minha família, a minha esposa. Fizeram uma celebração muito calorosa, mas eles estavam enganados, não eram eles os vencedores. Enquanto eles iam falando na frente, no microfone, ficava um burburinho atrás, estava um tumulto, todo mundo falando. Imagina isso, imagina essa cena. E aí um deles, o terceiro, percebeu a confusão. E estava agradecendo Deus e o mundo ali. Nossa, eu estou muito feliz. A propósito, a gente perdeu. E aí ele sai dali, aí vem o próprio diretor e ele corrige a errata. O cara que fez o filme La La Land. E ele fala, pessoal, isso aqui não é uma brincadeira. Quem ganhou, você pode ver aqui no envelope, foi Moonlight. E ele teve que entregar o Oscar para o Moonlight. Imagina a situação constrangedora. Procura no YouTube depois, você vai rever essa cena. Então, basicamente, o Warren Beatty, ele acabou perdendo sua popularidade depois disso. Um cara que teve a vida inteira construindo uma grande reputação no cinema. Depois disso, ele ficou manchado, ele ficou marcado como o cara que cometeu a gafe no Oscar. Para você ver como a reputação é algo importante no mundo. Mas e no reino de Deus? Como discípulos, como deve ser a nossa reputação? Vamos para Provérbios 22, versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e o ouro. Irmãos, biblicamente, nós temos que ter uma boa reputação perante os irmãos, perante nossa família, perante nossos colegas de trabalho, perante nossos colegas da escola, perante Deus, amém?
Então a Bíblia ela preza muito por isso. Então por que eu estou falando tanto de reputação? Porque a sua salvação depende da sua reputação. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver escrituras que mostram por que disso e como nós podemos ter uma boa reputação para ganhar pessoas. Não simplesmente para ser visto por homens, mas para ser visto por Deus, amém? Como um discípulo que ama Jesus de todo o coração. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Vamos ver que não só a sua salvação depende da sua reputação, mas também a salvação de outras pessoas depende da sua reputação. 1 Timóteo 3,7 é uma instrução a pastores, a líderes, ou seja, a todos nós, amém? Todos nós fomos chamados para pastorear, para discipular, para pregar a palavra de Deus. E olha o que diz aqui: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Irmãos, para sermos salvos, nós temos que salvar também. Para sermos discípulos, nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Mas a Escritura diz aqui, sem ter uma boa reputação para com os de fora, você cai no quê? Na cilada do diabo e no descrédito. Pessoas não vão se interessar pelo que você está falando se você não tiver uma boa reputação. Então, boa reputação é a porta de entrada para a pessoa ouvir o Evangelho, amém? Título de hoje: a reputação que traz salvação. Pergunta para você hoje: como está a sua reputação para com os de fora? Como você é visto no seu trabalho? Como você é visto na sua faculdade, na sua escola? Como você é visto dentro de casa pelos seus familiares? Como você é visto dentro da igreja como discípulo? E mais importante de tudo, como você é visto por Deus? Nós precisamos pensar na nossa reputação. E sabe o que é pior do que uma má reputação? É uma reputação neutra. Como as pessoas te olham? As pessoas de fora sabem que você é um discípulo? Porque muitas vezes a gente pode ter tempos com Deus incríveis, podemos estar vindo nas reuniões, mas na nossa vida secular ninguém sabe que a gente é discípulo. Tem uma frase de Dante Alighieri: no inferno, os lugares mais quentes estão reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Veja o exemplo de líderes judeus que acreditaram em Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus, mas os outros líderes nem sabiam disso, porque eles não abriam a sua boca. Olha o que diz aqui em João 19, 38 ao 39. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Presta atenção agora, José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Aqui nós vemos dois líderes incríveis. Um deles era Nicodemos e o outro José de Arimateia. Nicodemos é aquele que conversou com Jesus sobre a vinda do reino. Como que eu faço para entrar no reino de Deus? Tem que nascer da água e do Espírito. Mas detalhe, Nicodemos conversava com Jesus de noite, porque ele tinha medo de ser visto pelos outros líderes. E aqui você tem José de Arimateia. Jesus tinha morrido, e ele se prontificou em colocar Jesus na sua própria sepultura que ele tinha acabado de inaugurar. E aqui fala que ele era discípulo de Jesus, mas a Bíblia deixa claro que ele era secretamente. Por quê? Porque ele tinha medo da sua reputação como discípulo. Se você fica calado no seu trabalho, na sua escola, na sua família, você tem uma reputação neutra. Você é o que a gente chama de um discípulo 007. O que é o 007? É o agente secreto. Então você vai lá na sua escola, ninguém sabe que você é um discípulo.
Você vai lá no seu trabalho e ninguém sabe. Por quê? Porque você não abre a boca. Isso é pior do que ter má reputação. Eu quero inspirar você a compartilhar a sua fé no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança. Mas não só compartilhar a sua fé, ter uma boa reputação como profissional, como estudante, como um bom filho, como um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha. Porque se você constrói uma boa reputação, você vai ter credibilidade para pregar a palavra de Deus, amém? Então eu quero animar você a entender o seguinte: fora a reputação neutra, existe também a reputação de ser religioso. Sabe aquelas pessoas que vivem falando glória a Deus, cumprimenta você, fica com Deus, fala muito de Deus, porém, você olha que essa pessoa tem hipocrisia, ela briga com seus colegas de trabalho, ela tem amarguras, fofoca. Você vê um comportamento que não é coerente com a vida de um cristão. E você olha isso e pensa, caramba, outras pessoas estão vendo isso. Fala, nossa, mas é isso o cristianismo? Essa pessoa se diz cristã, mas briga com o vizinho, grita com a esposa. É isso o cristianismo? Eu não quero seguir isso. E acaba difamando o cristianismo. Então, irmãos, de uma vez por todas, vamos ter uma boa reputação para com os de fora, amém? Eu vi uma estatística, olha isso, as empresas, elas procuram saber sobre sua reputação quando você vai fazer uma entrevista de trabalho. 70% nessa estatística tem rejeitado um candidato por algo que encontraram, sabe onde? Nas redes sociais. Como é que está seu Instagram hoje? Como é que está o seu Facebook? Sabe aquelas fotos antigas comprometedoras? As empresas olham isso. E é interessante que 65% dos profissionais de recursos humanos, RH, eles foram indicados por seus chefes só para avaliar perfis de rede social dos candidatos. E olha quais são os 3 maiores critérios que eles procuram. Primeiro, fotos em associação com cigarro, drogas ou álcool. Eles procuram isso, se você está indo em baladas, está indo em festa, se tem fotos desse tipo, já é uma marca negativa. Segundo critério, fotos inapropriadas. Fotos com pouca roupa, ou mesmo selfie. Você está todo arrogante ali, vaidoso, isso também é avaliado. Terceiro, escrita, gramática, português. O Vini, consciente disso, ontem já começou a dar aulas de português no sermão, amém? O que mais que eles veem? Eles veem se você posta palavrões. A forma como você escreve, se tem muito linguajar chulo, eles avaliam isso também. Eu quero dar um desafio para você. Não só se batizar se você está estudando a Bíblia, mas batiza suas redes sociais. Você como discípulo, batiza seu Instagram, amém? Tira toda a impureza, purifica seu Instagram, para que pessoas que você convidar vejam seu perfil e queiram estudar a Bíblia com você, porque você tem a luz de Cristo. Quando você estiver na sua faculdade, eu quero te dar o desafio de sentar na primeira fileira, no meio, cara a cara com o professor. Não senta no fundo, cria uma boa reputação com o seu professor, faz perguntas para ele, interage com o seu professor. E a vida é tudo subjetivo. Subjetivamente, ele vai gostar de você e até vai aumentar um pouquinho a sua nota. No seu trabalho, seja pontual, não chega tarde no seu trabalho. Mais que isso, seja proativo, não espere seu chefe te dar uma ordem. Vai lá e se propõe a servir. E seu chefe vai te promover. Não é para simplesmente te exaltar. É para você exaltar a Deus que te deu esse trabalho, para você ganhar pessoas naquele lugar, amém? Em casa, e esse é o mais difícil. Na família, ali é o lugar mais difícil de você construir uma reputação. Sabe por quê? Porque todo mundo ali te conhece desde pequeno. Como você pode agir de tal forma que você melhore sua reputação, mesmo que todo mundo saiba dos seus pecados? A forma de fazer isso é sendo humilde. Então, se você errou, se você pecou,
você demonstrou ali uma atitude ruim para com a sua mãe, para com o seu pai, o que você faz? Assim que eles apontarem o seu erro, você fala, perdão mãe, perdão pai, eu errei. Eu assumo meu erro, eu fiquei irado com isso, com aquilo, não lavei a louça, fui indisciplinado, não obedeci a senhora, e eu quero mudar, eu estou trabalhando para mudar isso, e eu peço a sua ajuda. Quantos familiares veem isso, vê humildade, isso vai ajudar eles a estudar a Bíblia, amém? E eu quero falar um pouco de mim. Quando eu tinha entre 2 e 3 anos como discípulo, eu tive uma má reputação com meu pai. Uma vez, meu pai chamou na casa dele, eu fui, e eu não tinha o hábito de visitar a parte de pai da minha família. E meu pai, ele ficava triste, ele via assim, nossa, meu filho ele é cristão, ele é missionário para a igreja, mas ele não visita frequentemente a família dele. E ele falou isso para mim, não é coerente, não faz sentido. Você é pregador de púlpito, mas sua vida não condiz, eu não vejo você interagindo com a família. E aquilo me impactou bastante. E eu pensei, pai, é verdade, eu quero te pedir perdão, eu quero ser diferente agora. Eu quero poder valorizar mais o meu relacionamento com a família. E eu busquei mudar nisso, mas eu precisei ser humilde. Eu não queria debater com meu pai. Não, mas pai, mas você está perdido. Imagina. Não, pai, eu errei. Eu assumo minha culpa e eu quero ser um melhor filho. Isso me marcou bastante. Meu pai faleceu em 2016, foi um momento bem difícil para mim, mas a última imagem que eu tenho dele foi num culto de parque no Ibirapuera, e ele estava super animado, super feliz de me ver feliz. Ele estava até com o tablet dele gravando o culto, e essa é a última imagem que eu tenho do meu pai, foi num culto que ele foi. Mas irmãos, nós precisamos construir uma boa relação, uma boa reputação com a nossa família. Isso é um tema de salvação para eles. Então vamos ser excelentes na nossa família. Lava a louça, seja proativo para arrumar a casa, ajuda sua mãe, ajuda seu pai. Se você está desempregado, busca emprego, amém? Ajuda a sua família. Seja um bom estudante, seja um bom profissional. Vamos reluzir a luz de Cristo, estão comigo? Primeiro ponto de hoje. Qual a sua reputação perante os homens? Eu quero dar um ponto prático para você. Quando você está agora falando sobre desconhecidos, porque a gente evangeliza pessoas que a gente conhece, mas também anônimos, amém? Então você está lá na rua, você compartilha depois do culto com alguém, você chama para estudar a Bíblia. O que é a primeira coisa que a pessoa observa em você? Ela não te conhece, então você não tem nenhuma reputação. Sabe aquele ditado, a primeira imagem é que fica? Isso é muito verdade. Na verdade, tem uma pesquisa que diz que em milissegundos a pessoa já constrói uma reputação sobre você. Ela já tem uma impressão quando olha você de cara. Então, o que é a coisa mais importante no primeiro contato? A forma como você se veste e sua postura. Essa é a primeira coisa que causa impressão. Sua expressão facial quando você compartilha a fé. Ah, mas você está falando de aparência, mas Deus vê o coração. Ele não vê a aparência. Mas olha o que diz em 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então sim, é verdade, Deus vê o coração, mas o que o homem vê? Ele vê a aparência. E a gente quer ganhar os homens para Deus. Então o primeiro contato que a gente tem é por meio de nossa aparência. E esse foi um grande defeito que eu sempre tive, e ainda estou trabalhando para mudar, é na minha aparência, amém? Cara, você pegar umas fotos minhas, de 2014, 2015, você não vai acreditar no que você vai ver. Quem é mais antigo está dando risadas altas, está gargalhando aqui porque sabe o que aconteceu. Eu não sei o que deu em mim, mas teve um dia que eu fui repreendido pela Carol Bataglin, que hoje ela está lá na Colômbia. Eu fiz um estudo de cálculo com a menina, ajudei ali no estudo de cálculo, e aí a Carol viu como eu estava vestido. Basicamente, eu estava com uma camiseta e com shorts, os dois com estampa.
Isso é um erro mortal. Nunca coloca o short e a camiseta com estampa, amém? De preferência, nenhum deles. E aí, para piorar a situação, o meu tênis era aqueles de academia, só que, sabe aqueles verde marca-texto? Com cinza. Para melhorar a situação, a minha meia era de cano longo. Preta. Imagina que beleza, esse era eu. Irmãos, o que acontece quando você vai mal vestido compartilhar fé? A pessoa vai se distrair e ficar olhando para as coisas erradas com você. Então, qual que é a melhor forma de se vestir? Isso eu tenho aprendido, amém? É você usar roupas sem estampa. De preferência, preto, bege ou cinza. Porque a estampa distrai, amém? Segunda coisa que eu quero desafiar a igreja. Além de se vestir bem, você tem que transmitir seriedade, não imaturidade. Eu tenho ouvido de irmãs em saídas, que muitos irmãos são imaturos. Tem irmão que está queimado com um monte de irmã aí, viu? E eu quero ajudar você. Como fazer as pessoas te levarem a sério? Dá mais seu foco. Olha ali em Gênesis capítulo 19, versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Como era a reputação de Ló? Era um hipócrita. Olha o contexto, você vai ver que ele ofereceu suas próprias filhas para que os sodomitas tivessem relações com elas. Uma coisa inadmissível. A sociedade estava super corrompida ali em Sodoma e Gomorra. Deus queria destruir com fogo e enxofre, mas queria salvar Ló por causa de Abraão, seu tio. Abraão intercedeu por ele. Mas Ló, ele acabou sendo corrompido e ele tinha essas ideias muito, muito moralmente erradas. E por isso ele não tinha moral para pregar nada para ninguém. Quem era ele para salvar se ele estava perdido? E aí ele foi chamar seus genros para sair de Sodoma. E o que os genros falaram? Eles acharam que era uma brincadeira. Ah, vocês devem estar brincando. Imagina, chover fogo, enxofre, isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Mas eu acredito que eles não foram salvos, principalmente pela má reputação de Ló. Que ele era uma pessoa imatura, as pessoas não levavam ele a sério. Imagina se vissem ele como uma pessoa madura. Eles teriam dado ouvidos a ele. A verdade, irmãos, é que por causa de comportamentos imaturos, nós perdemos muitas pessoas que estão estudando a Bíblia. Porque não levam a sério os desafios. Então você vê o nível de importância de ter uma boa reputação, amém? Mas eu quero levantar um irmão aqui que tem sido uma boa reputação e ele tem frutificado muito para Deus. E esse é o Ian. Irmãos, o Ian tem trabalhado duro, tanto no seu trabalho, ele tem sido um ótimo marido no casamento, e não só isso. Ele chama os discípulos a trabalhar forte e ele mesmo tem sido pessoalmente frutífero. A gente teve uma campanha do Siga o Líder, lembra? E o Siga o Líder, cada semana, propunha uma campanha, e era a vez do próprio Ian, primeira semana, e o Ian ele foi na São Judas, compartilhou a fé com muita gente, e um deles foi o Eric. O Eric faz engenharia, e ele estudou a Bíblia, e hoje, pela graça de Deus, o Eric será batizado. Eu quero animar você a ter uma boa reputação, ser uma pessoa evangelística, ser uma pessoa proativa, uma pessoa que faz coisas incríveis para Deus, amém? Uma pessoa de fé, uma pessoa animada. Segundo ponto de hoje, vamos ali para Atos 19, versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam.
Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Uau! Tem aqui uma cena de filme de terror. O que acontece aqui? Tem aqui o judeu, filho de Seva, e ele queria imitar os cristãos. Paulo era muito famoso nessa época, e os judeus, eles conseguiram expulsar certos demônios, mas nem todos. Finalmente apareceu um endemoniado que eles não conseguiram expulsar o demônio. E esse demônio, quando ouviu o judeu falando, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, por quê? Porque Paulo era famoso, eu ordeno que saia. E o demônio respondeu zombando mesmo. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é também, eu até respeito ele. Mas e você? Quem é você? E aí a resposta foi um negócio muito aterrorizante. O demônio saltou sobre o filho de Seva, espancou ele, e aí eu não entendo o que aconteceu aqui, mas o cara saiu sem roupa. A violência foi tanta que tirou a roupa do cara, imagina. Você está batendo o cara e tira a roupa dele, aí saiu correndo nu. Cena bizarra. Mas o que é mais louco nessa passagem? É entender que nós não temos só reputação com as pessoas, a gente tem uma reputação também com os demônios. Segundo ponto de hoje, qual é a sua reputação no mundo espiritual? Qual era a reputação de Paulo? Paulo implantou muitas igrejas, salvou muitas pessoas, expulsou muitos demônios. Então os demônios até temiam Paulo, eles tinham um certo respeito por ele. Mas quanto aquele desconhecido, ele não causava muito impacto, ele tinha uma reputação espiritual. Então o que a gente vê aqui? No inferno nós temos uma reputação. E também no céu, a Bíblia fala, quando um pecador se arrepende, quando é batizado, tem festa nos céus. Eles celebram, eles dançam, eles ficam super animados. Como hoje que a gente vai ver 5 batismos, amém? E aqui eu quero levantar o Léo de Cajamar. Irmãos, Léo é incrível. Taline convidou ele, amém? Eles namoravam antes no mundo, romperam porque eles entenderam que precisava ter um padrão de pureza no reino. E depois de 1 ano eles voltaram a namorar. E o Léo tem sido muito abençoado por Deus. Ele convidou a mãe dele, a Adriana, para estudar a Bíblia. Ela foi batizada há umas semanas atrás, amém? E não só isso. Ele também convidou o Ismar para estudar a Bíblia. E o Ismar trouxe também a filha dele, Eduarda, que está aqui hoje com a gente, amém? E o Ismar tem feito os estudos, hoje a gente calculou o custo, e o Ismar vai ser batizado, amém? Eu imagino como os demônios estão pensando sobre o Léo. Eles estão incomodados, o Léo está dando trabalho para eles. O Léo tem uma reputação no inferno. O Léo tem uma reputação com Deus, é um discípulo incrível, cheio de fé, amém? Pergunta, qual é a sua reputação no mundo espiritual? Como você é visto pelos irmãos na igreja? Você é uma pessoa que serve, você é uma pessoa que encoraja, você é alguém que inspira os outros, você é alguém que desafia quando vê pecado, mas ao mesmo tempo mostra amor. Você é alguém que compartilha as escrituras, mostra a sua convicção, ajuda os irmãos. Ou você é visto como alguém apagado que senta no fundo? Alguém que não é aberto sobre os seus pecados, sempre o tempo discipulado está tudo bem, sempre está tudo ótimo, nunca tem pecado para confessar. Qual é a sua reputação perante as pessoas? Qual é a sua reputação perante Deus, que é o mais importante? Então, irmão, eu quero animar cada um aqui a ser muito evangelístico. Ser conhecido por todos, ser uma pessoa que compartilha a fé todos os dias, amém? Estamos agora em época de férias. Mas, ainda que na época de fruto na figueira, Deus espera ver frutos. Principalmente aqui no ministério universitário. Os outros ministérios continuam na mesma rotina. Mas o ministério universitário não pode parar em julho. Agora é época de férias, mas não tire férias de Deus. Esteja evangelizando como nunca. Seja um integral para Deus nessas férias, amém? E terceiro e último ponto, é um pouquinho diferente dos outros dois. Qual é a reputação de Deus em sua mente? Como você vê a Deus? Você vê a Deus como alguém cruel, alguém muito justiceiro, ou como alguém só amoroso, que não castiga?
como você vê a Deus? Essa semana, pela graça de Deus, eu fiz 10 anos como discípulo. Graças a Deus. E passou um filme na minha mente, tentei relembrar as principais coisas que aconteceram e tirar uma lição de tudo que eu aprendi nesses 10 anos. E uma escritura resume tudo que eu aprendi nesses 10 anos, eu quero compartilhar com você. Salmos, capítulo 106, versículo 1. Eu passei por muitos momentos bons, irmãos, mas também muitos momentos difíceis, momentos de dor, momentos muito complicados espiritualmente para mim. Mas eu pude trabalhar a forma como eu vejo a Deus e superar essas situações. Eu quero compartilhar com vocês. Salmo 106, 1. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Escritura curta, mas resume tudo o que eu aprendi nesses 10 anos. A Bíblia fala que Deus é bom de vez em quando. Deus é bom sempre. Seja quando você recebe bênçãos, seja quando você está animado, inspirado, mas também quando Deus te disciplina, quando Deus te castiga, situações difíceis, situações de dor, de sofrimento. Deus é bom ainda assim, porque Deus está no controle de tudo na sua vida, coisas boas e ruins. Ele está agindo ou permitindo que algo aconteça para o seu bem, porque Ele ama você e quer ver você crescendo, amém? Eu fui batizado em 2013. Na mesma semana, meu melhor amigo se suicidou. Em um ano como discípulo, no primeiro ano, eu fui assaltado 3 vezes. Terceiro ano, pela graça de Deus, eu fui chamado para ir no Rio de Janeiro implantar uma igreja. A Igreja Cristã Internacional do Rio de Janeiro. Mas 2 dias antes, meu pai faleceu. E teve um infarto fulminante, meu pai faleceu. E foi muito difícil para mim. Uma das coisas que eu mais me lembro, nesses 10 anos, é a amizade de irmãos incríveis que eu considero muito. Como Vini e Bia. Eles me apoiaram bastante, irmãos. Eu me senti muito constrangido pela forma como eles me amaram. Raul, Renato, Maria José, Linda, Danilo, Carol, Túlio, Vaitza, minha própria esposa, Carol, pessoas que me apoiaram muito naquele tempo. Eu fiquei tão encorajado, mas tão encorajado que eu pensei, eu não mereço nada. Deus me deu, meu pai, mas Deus tirou. Mas eu nunca mereci em primeiro lugar. Então eu quero poder salvar outros pais. Eu quero poder ir para o Rio e contribuir para o avanço do reino. Eu falei da Carol, outra coisa incrível, um milagre aconteceu, amém? Algo sobrenatural, mais sobrenatural do que a gente acabou de ler em Atos. Deus cegou essa irmã, amém? 4 anos solteiro. Deus deu algo que eu não merecia. A esposa mais linda, a esposa mais espiritual do mundo. E eu pude namorar com ela em um ano e casar com ela. Eu quero animar você, irmão. Você vai ter tempos inesquecíveis no reino. Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Mas sabe o que é verdade? Que se você não estiver no reino, você vai ter também momentos bons e ruins. Mas o que é mais importante? Que a sua vida eterna vai ser um momento bom que nunca vai se cessar. Qualquer dificuldade, qualquer dor que a gente passa, vale a pena. Não vamos deixar de ir no culto porque a gente está desanimado. Não vamos deixar de compartilhar a fé, de ter tempos com Deus, de sermos abertos com os nossos pecados. Porque Deus é bom e seu amor dura para sempre, amém? Vamos ter uma reputação boa de Deus. Deus é incrível. Deus é soberano, Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é fiel. E nós precisamos nos apegar a isso. Para concluir, irmãos, como saber se sua reputação, se Deus na sua mente tem uma reputação boa ou ruim? Depende se você está muito triste. Tristeza não é pecado, mas se você está constantemente triste, talvez isso é um reflexo de como você vê a Deus. Você não vê a Deus de forma positiva. Então, pensa, como você vê a Deus na sua mente? Você que está nos visitando, como você vê a Deus? Reflete sobre isso e marca isso do bíblico com a pessoa que te convidou. Para você poder trabalhar isso e poder ter um relacionamento com Deus, amém? Eu estou querendo animar você a não ver um copo
meio vazio. Veio o copo meio cheio, amém? As duas situações são as mesmas, um copo meio vazio e um copo meio cheio. O que difere é a sua perspectiva. Então Deus vai permitir situações difíceis na sua vida, mas não se desanime. Fica grato a Deus. Você pode ter a salvação e levar outras pessoas também para o céu. Então, em conclusão, irmãos, a salvação sua e das pessoas depende muito da sua reputação. Eu quero inspirar você a ter uma reputação incrível. Por quê? Porque por meio da sua reputação, Deus ele vai te usar para salvar o mundo inteiro. Esse é o nosso alvo, irmãos. Que o mundo todo conheça a reputação de Deus. E olha isso, que especial. Deus quer usar você. Ele escolheu você, dentre milhões de pessoas aqui em São Paulo, para você estar aqui agora, ouvir a mensagem e buscar a Deus de todo o coração. Vamos causar um grande impacto nesse mundo. Vamos ter uma reputação não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Para Ele seja a glória. Amém.